Esse rapaz aqui é um ateu que conheceu algumas palavrinhas que deram uma sensação de inteligência e perspicácia. Ele começou a se achar muito inteligente por isso. Só que ele não tem ordem intelectual nenhuma para poder discutir sobre esses temas. Essa alegação de que não existe coincidência no cosmos, ela implica uma crença sua de uma ordem, né? Uma ordem estabelecida na criação, no caso, né? E começou com esse papo, eu já sei que lascou, já sei que fudeu. Também implica a crença de que o universo ele é tão ordenado que as coisas, as constantes estão finamente ajustadas, digamos assim, para possibilitar esse universo estável, capaz de produzir vida, Sim. Né? Aí o cara vai falar assim, e a entropia, sei lá. É interessante que... O que você, Marçal, entende por ordem nesse processo aí? Acredito o seguinte, que tudo que é material foi feito de algo que é imaterial. Um tripé chamado tempo, espaço e matéria foi criado na mesma ocasião. E que não tem como alguém que é matéria criar matéria. Então a gente está falando de um ser que está fora disso. Perfeito. Você assume que Deus é radicalmente imaterial? Eu acredito que ele é tudo. Perfeito. Mas ele precisa, no âmbito dessa transcendência, fora do espaço e da matéria... Que já começou a confusão do Marçal, já. Isso implica que ele é também imaterial. Sim, na Bíblia fala que Deus é espírito, e espiritualidade é imaterial. Tem um corpo físico que é material, tem alma que é morfogenética e tem espírito que é onde a gente ainda acha que entende alguma coisa, que é astrofísica. Certinho. Dado que o universo ele é radicalmente a matéria, até por definição... Como que é? É a astrofísica que se ocupa do espiritual? A astrofísica é a disciplina dedicada ao estudo do espírito. Entendi, não sabia disso aí não. Se você quiser entrar na questão do ateísmo, você já saiu do universo, que a gente estava falando do universo. Mas como você entrou no ateísmo... Você já saiu da definição de ateísmo. Porque não, ateísmo é negar Deus, é o estado original de todo homem. E uma criança, quando nasce, não está negando nada. O Marçal tá errado mesmo. Inclusive, segundo a própria definição que ele deu do que é ateísmo, que é negar a Deus, ele tá errado. Porque ele está pressupondo que existe uma dicotomia entre negar a Deus e afirmar a Deus. Né? Mas não existe essa dicotomia porque existem três opções, na verdade. Existe a opção que é simplesmente suspender juízo sobre isso. E a criança nasce nesse estado, ela não nasce negando Deus. Né? Não tem como você negar um objeto que você não faz ideia de que ele pode existir ou não, né? Que você sequer o concebe. Então Deus, de uma criança de 2 anos, de 3 anos, tá fora do alcance cognitivo de uma criança dessa idade. Então não é que a criança nasce ateísta, sei lá. Né? Ela simplesmente nasce agnóstica, se a gente for querer dar algum nome a esse estado. Não tem como negar, né? Tá escrito em tudo. Você olha para todas as coisas da natureza, tá a sua assinatura. Mas eu entendo que você pode continuar negando. Você pode evitar, porque fica feio depois que você amadurece falar que ele não existe, que você não tem ato probatório. Numa terra de 40 mil quilômetros de circunferência, a gente tá descobrindo animais ainda. A gente não dá conta de falar nem o que tem dentro da Terra, nem o que tem no mar, sabe mais sobre o espaço sideral do que a Terra, vai falar que Deus não existe. Então você dá uma amadurecida, você vira agnóstico. Se você fizer mais um pouquinho, você vai para um lugar onde você fala, não, são vários deuses. Então é interessante como esses coaches, eles sempre conseguem reduzir tudo a uma questão de maturidade. Então você explora a questão do ponto de vista da maturidade. Assim, eu nem acho que ele esteja errado. Eu acho que a crença em Deus é uma forma de maturidade mesmo. Só que você querer conversar com os outros, sempre nesse teor de apontar os problemas psicológicos que você acredita que fazem com que ele não concorde com você, em vez de explicar por que a ideia dele está objetivamente errada, é uma expressão de uma outra forma de maturidade, que é a imaturidade intelectual, né? É a falta de capacidade de sustentar intelectualmente as suas ideias. Certo, só voltando para a questão aqui, Pablo. Legal sua colocação. Agora, ateísmo, pessoal, é a posição que se compromete com a proposição de que não há pelo menos um Deus. Bacana. E quando você se compromete com essa proposição, Marçal... Não há um Deus ou não há nenhum Deus? Não, agora é o meu momento de fala, só um instante. Quando você se compromete com essa proposição... Ele fez uma pergunta, né? Uma pergunta pertinente. Acho que não foi uma interrupção problemática, não. Ele quis entender a proposição dele. Então, você precisa estar consciente das razões, das evidências de por que você assume ou a inexistência de Deus ou a provável inexistência de Deus. Ou mesmo a posição agnóstica, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, voltando para a questão primeira aqui, que você colocou que o universo, né? Você deu o exemplo das camadas e tudo bacana. Legal. O fato é, o nosso universo material, e eu perguntei se há uma comunicação entre a não matéria e a matéria, né? Mas há mais coisas. Para que algo, plateia, para que algo sirva de causa, Marçal, é preciso que ela tenha
ou prioridade no espaço-tempo, ou contiguidade no espaço-tempo. Contiguidade nada mais é do que dizer que a causa assume uma vizinhança no tempo e no espaço com efeito. Porque... Tá, isso que esse rapaz está fazendo se chama petição de princípio. Ele, como ele acredita que só existe a matéria, ele acredita numa coisa que é o princípio de causalidade, ele faz a inferência de que necessariamente a causalidade só pode se dar materialmente. Numa cosmovisão naturalista faz todo sentido, materialista. Não tem por que o princípio se aplicar num escopo que você não acredita que existe. Você não acredita numa dimensão espiritual, né? Então, o que você observou por meio dos sentidos é uma linearidade causal na matéria. Só que aí entra a petição de princípio, porque você está pressupondo a tua conclusão ao tentar prová-la. Ao tentar provar que um ser imaterial não pode existir, você está assumindo que não pode existir uma causalidade desde fora da matéria. E, portanto, que não pode existir seres imateriais que atuam diretamente na matéria. Algo que aconteceu lá em 2000 a.C., evidentemente não é causa imediata de um fenômeno no momento. Então, a causa, ela tem que ter uma relação com o efeito de uma contiguidade, ou seja, de uma vizinhança no espaço-tempo. Todos os modelos filosóficos, boa parte dos modelos mais robustos de causalidade trabalham com esse account, com esse modelo de causalidade. E é preciso também haver uma condição nomológica, que é uma coisa mais complexa. E Deus, Pablo Marçal, estando fora do espaço-tempo... Que isso? Você está aceitando Jesus, hein? É muito bonitinho esses sistemas filosóficos naturalistas, assim. O quanto os seus proponentes se acham muito inteligentes por estarem falando assim, estrutura nomológica. Ele, nossa, como eu falei algo muito esperto agora. Então Deus, Marçal, ele não tem natureza causal. Então é preciso a gente pensar de maneira desviesada e pensar... E o que muda isso Deus... aí? Deus não tem natureza causal. De onde você tirou isso, cara? Isso é literalmente uma afirmação falsa a priori, entendeu? A definição no teísmo clássico de Deus é basicamente o causador de todas as coisas. Tem natureza onde causal? você quer chegar com isso? Não, onde eu quero chegar é que eu não exatamente entendi. o seu tópico, que Deus não pode ser uma causa e uma fundação apropriada para o universo, uma vez que ele é exatamente isso. Ele não é matéria, portanto não pode comunicar matéria, ele está fora do espaço-tempo, portanto não tem as condições de causalidade, que é vizinhança no espaço-tempo, e ele está, acredito para você, acima da lógica, não é verdade? O que é lógica para você? Claro, lógica é um instrumental formal basilado em princípios como princípios. Um instrumental formal basilado. Vocês lembram do que a gente acabou de falar mais cedo na live sobre domínio linguístico por parte desses espertinhos, né? Mas você concorda que você é limitado? Se você depende do que você está falando. Se for corpo, cognitivamente sim. Alma, falando, nós não somos limitados? 86 bilhões de neurônios, não usa nem 2%, eu acho que é uma alegação um pouco miserável, escassa, cognitivamente e intelectualmente, inclusive. Se nós somos tão limitados assim, como você tem é limitado. Tanta certeza... Você está falando de você. Não, como nós, como porque você se você concordou. não sobe a sua frequência, você prova da sua Mas limitação. Você é limitado se você cognitivamente. você fecha a sua questão. O Marçal, ele havia concedido, né, que o ser humano é limitado, e aí acho que ele percebeu que isso poderia dar espaço para uma linha argumentativa ali que seria problemática para ele, e ele já meio que mudou, não, você que é limitado cognitivamente. Mas não tem nenhum problema ele dizer que o ser humano é limitado cognitivamente, né? Na verdade, a visão mais tradicional no cristianismo com relação a como nós podemos conhecer Deus ou algo de Deus nesta vida, se deve precisamente por uma via mística que tem como princípio ativo mais Deus do que o próprio homem. Então não é o homem que com suas próprias forças se eleva até Deus. Não, nós somos limitados cognitivamente. A gente realmente não consegue fazer isso. Mas Deus nos eleva até ele. É a diferença no catolicismo entre a ascensão e a assunção. Jesus ascendeu, mas Maria foi assunta. Jesus ascendeu aos céus com suas próprias forças, mas Maria foi ascendida por Deus, digamos assim. Então não tem nenhuma contradição absolutamente entre a limitação cognitiva humana e a crença em Deus. Então, ou seja, esse rapaz aqui é um ateu que conheceu algumas palavrinhas que deram uma sensação de inteligência e perspicácia para ele. Ele começou a se achar muito inteligente por isso. Só que ele não tem ordem intelectual nenhuma para poder discutir sobre esses temas. Boa. Volta o tempo. O que você prefere? Quer falar sobre o tema? É aqueles que pediram para falar sobre o tema, né? Vamos falar sobre isso. Quando você pensa a respeito da complexidade do universo, o fato de não termos conhecimento e tudo mais, seria isso que faria você, já que é complexo, consequentemente tem que ter alguém inteligente para fazê-lo. Seria mais ou menos esse pensamento? Interessante essa pergunta, porque essa é precisamente a acusação do rapaz anterior de apelar à ignorância, né? De fato, não temos conhecimento, logo qualquer coisa, né? Então, você inferir qualquer coisa a partir do desconhecimento é um apelo à ignorância. Então, essa não pode ser uma via de conhecer o fato da existência de Deus. Você precisa de outros suportes epistêmicos para você chegar a essa conclusão. Podem ser racionais ou não. Se você quiser falar sobre, já pular para o assunto da existência de Deus, eu tenho relacionamento com ele.
Tem mesmo? Tem. Você fala, ele responde. Quantos órgãos tal. tem no corpo humano, você Não, sabe? não, quando você fala com ele... Você sabe quantos órgãos tem no corpo humano? Já estou te explicando, você sabe ou não? Não, mas isso não é relacionamento com Deus. O Marçal ele não pode, num debate racional, ele não pode se limitar a fazer apelos a experiências anedóticas, né? Então, eu converso com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, logo ele existe. Porque se o propósito do debate é convencer o seu oponente, se o oponente não acredita em Deus, ele não vai aceitar essa tua premissa, né? Então você precisa partir de uma premissa com a qual os seus debatedores podem concordar, né? Então, apelo à fé num debate onde o que está em discussão é precisamente a fé, não faz sentido. Vamos lá. Quando a gente fala que o crente não segue a palavra, por exemplo, Lucas 14, não é para seguir mesmo, tá? Só vou dar o exemplo. Ele diz ali que se você não renunciar a tudo quanto você tem, você não é digno de ser meu discípulo. Se você não odeia pai, mãe, filho, irmão, irmã, nem a sua própria vida, você não é digno Posso de comentar ser o versículo? meu discípulo. Posso comentar? Tá, aí aquela hermenêutica sofística de ateu, né? Então o cara pega uma passagem bíblica isolada, faz uma hermenêutica freestyle, que você tem assim, sei lá, 20 séculos de monges rezando todos os dias para conseguir tirar uma interpretação boa dessa passagem, e aí o cara, ele chega, lê, em 5 minutos ele conclui qual que é o sentido dessa passagem, e ele argumenta em função dessa interpretação que ele tirou da cabeça dele. O nome disso é falácia do espantalho, né? Então você modifica a visão do teu oponente conforme aquilo que é mais conveniente para você atacar. Não existem evidências que Jesus veio na Terra, existem fatos comprovados por vários historiadores, e principalmente tudo que ele falou sobre a queda de Jerusalém aconteceu. Se você for pegar cada mínimo detalhe das coisas que aconteceram, tentam negar a existência, destruíram Israel 6 vezes, justamente porque querem apagar a história daquele que veio sacrificar a vida por nós. Vai lá, Cristiano! No início você negou que tinha religião e se disse que não interessava. A verdadeira religião, Tiago 27, é cuidar dos órfãos e das viúvas e dos estrangeiros e não se contaminar com as coisas desse mundo. Mas aí eu não neguei evangelho. nenhuma vez, eu falei que eu sou Cris. Exatamente. Mas você está citando o evangelho. Mas vamos pro Jesus histórico. Vamos pro Jesus histórico. Você é o cara que gosta do Jesus porradeiro, é isso? Por quê, porradeiro? É um dos Jesus históricos. Jesus nunca deu porrada em ninguém. Segundo uma vertente da academia do Jesus histórico, essa é a definição da construção de Jesus histórico. Jesus deu chicotada na porta do templo, porrada nunca deu. Aí evangelho novamente, não é Jesus histórico. Então o que você tem de história pra contar pra nós? Jesus Você acabou de histórico não confirmar que Jesus é ressuscitou. histórico. Jesus histórico não ressuscitou. Certo. Jesus histórico não fez Então milagre. você, como parte dos judeus que não acredita na ressurreição. Morreu abandonado na cruz. Certo. Tá? E provavelmente foi devorado por cães e abutres. Acho tão difícil, 2000 anos essa história, um cara igual você. A academia Com diz poucos- isso. a Se você quer academia- defender Jesus Qual o nome da histórico... academia, irmão? Você bota A academia diz isso. Alemã. Aham, e a academia Conhece a alemã foi academia onde que alemã? levantou um Da cara onde vem chamado a academia Lutero. alemã? Que vai defendeu, que mudar? começou a defender o Jesus O histórico. que vai mudar? Hã? O que vai mudar se eu ter Tá, se foda, não quero mais essa porra. Pra fazer uma análise lógica, seria necessário ter lógica nesse negócio. Pois é. A academia alemã na década de 30 falava umas coisas aí também, pois é. Ai, ai.